Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de julho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Rússia à beira do colapso e Putin insiste em continuar com a guerra. Acho que, de fato, não é uma pessoa sensata e muito menos inteligente. Ele está destruindo a Rússia. A máquina de guerra russa e a sua própria capital, Moscou, estão afundando em um colapso. Um colapso sem precedentes históricos nesse dia 4 de julho de 2026. E a partir de agora eu acredito que a situação vai cada vez piorar mais. A campanha implacável de ataques com drones de longo alcance da Ucrânia paralisou as maiores refinarias de petróleo da Rússia e deixou Moscou à beira do desabastecimento total. E em toda a Rússia, não é apenas ali na península ou apenas em alguma outra região, né? Pela primeira vez na história do conflito, o ditador russo Vladimir Putin foi obrigado a ir a público para admitir o sucesso estrondoso e devastador das forças ucranianas, com as reservas da capital russa estimadas para pouco mais de um dia de consumo. Alguns mais otimistas dizem que tem uma semana. Na realidade, acho que não está claro isso e a Rússia esconde, mas isso são analistas que têm informações do que tinha e do que foi destruído. As reservas eles são muito poucas, né? De fato, não conseguem aguentar muito tempo sem combustível na própria capital Rússia. E o desespero tomou conta dos postos de gasolina, de combustíveis, em filas quilométricas de carros russos. Mesmo diante desse caos e da destruição do seu parque de refino, Putin insiste de forma insana em continuar sacrificando as suas tropas em ofensivas inúteis. Acompanhe em detalhes como a estratégia da Ucrânia está quebrando a economia russa. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente sobre o colapso moscovita. A admissão humilhante de Putin e a seca de combustível em Moscou. A situação econômica e logística interna da Rússia atingiu seu ponto mais crítico e perigoso desde o início do conflito em larga escala, que começou em 2022, no dia 24 de fevereiro. A escassez generalizada de combustíveis tornou-se tão aguda e incontrolável que o ditador russo Vladimir Putin foi forçado a admitir publicamente a verdade. O líder do Kremlin tentou acalmar a população russa enfurecida, que agora sofre diretamente na pele as consequências da guerra que ele mesmo iniciou. A capital russa, Moscou, encontra-se à beira de uma nova seca total de abastecimento, ameaçando mergulhar o centro político da Rússia em um caos completo. Em pronunciamento oficial, Putin reconheceu que a Rússia enfrenta sérios problemas devido ao aumento avassalador dos ataques de drones de longo alcance da Ucrânia. Ele teve que admitir isso, porque a população está vendo os drones e mísseis sobrevoarem Moscou e São Petersburgo. Antes ela não via. E aí ele punha mentiras nas agências de notícias, tais como TASS, RIA Novosti, etc. Embora o ditador tenha tentado minimizar a catástrofe, classificando a situação como não crítica, as medidas de emergência provam o desespero do ditador da Rússia e de seu governo. A liderança da Rússia insiste de forma insana a dar continuidade à guerra e afirma que manterá suas tropas russas em operações ofensivas, mas não é o que se viu até agora nesse ano de 2026, já a partir de dezembro. No entanto, esta admissão pública de Putin é historicamente significativa, por marcar o primeiro reconhecimento direto dos sucessos militares e táticos da Ucrânia. Ele falou isso em televisão aberta para os russos. Ele tinha que dar uma satisfação do que está acontecendo com o combustível que não tem em Moscou e não tem em São Petersburgo. O regime do Kremlin, que sempre negou veementemente qualquer sinal de fraqueza, agora não consegue mais esconder a destruição provocada pelas armas ucranianas. A realidade oculta pela propaganda russa é que as reservas de combustível em Moscou estão perigosamente escassas e garantem pouco mais de um dia de consumo. Para tentar salvar a capital russa, o ditador, o seu governo começou a sempre confiscar, e transferir combustíveis de outras províncias, agravando a crise no interior da Rússia.
nas províncias russas, os cidadãos já enfrentavam limites rígidos de racionamento, sendo permitida a compra de apenas 20 litros por veículo. Imagens gravadas em Moscou revelam centenas de carros usados parados em filas quilométricas à espera de uma gota de combustível nos postos. Se a prioridade total de abastecimento dada a Moscou não consegue resolver as filas, a situação no restante do território da Rússia é infinitamente pior. A aniquilação da refinaria de Moscou e o alcance dos drones ucranianos. O fator principal para o colapso energético na capital russa foi o ataque ucraniano que paralisou a gigantesca refinaria de Moscou. As instalações foram severamente castigadas pelas investidas da Ucrânia e permanecerão totalmente paradas e inoperantes até pelo menos o final do ano. Ela será restaurada apenas no ano que vem, segundo informações oficiais, inclusive. Eles não têm condições de restaurar essa unidade de refino de petróleo. Esse desfalque é considerado catastrófico porque essa unidade atendia 50% das necessidades da cidade, da Grande Moscou, e 70% do consumo de toda a província onde está a cidade. Com esta ação, as forças da Ucrânia deixaram mais de 21 milhões de cidadãos russos sem qualquer capacidade local de refino de petróleo. Imagens de satélite obtidas após o ataque confirmam a extensão do prejuízo material sofrido pelo setor de energia da Rússia. Pelo menos 2 grandes tanques de armazenamento foram completamente destruídos pelo fogo e um terceiro sofreu danos estruturais irreversíveis. Outros 2 reservatórios, reservatórios, apresentaram sinais claros de incêndio que continuou se alastrando sem controle pelos setores de produção da refinaria. A capacidade de produção e de armazenamento dessa figura crucial foi reduzida a zero devido à precisão dos ataques aéreos da Ucrânia. A campanha militar ucraniana contra o coração econômico da Rússia avança de forma coordenada para sufocar todo o sistema logístico militar russo. O objetivo estratégico é infligir danos em uma velocidade muito maior do que a capacidade da engenharia da Rússia de reparar os prejuízos, E a onda de destruição das grandes refinarias no interior da Rússia, que também são pesadas, A Ucrânia expandiu a sua campanha aérea de destruição, atingiu uma das maiores e importantes planas no sul, refinarias no sul da Rússia, a refinaria de Slaviansk. Uma imensa e densa nuvem de fumaça, mas fumaça negra, cobriu o céu da cidade após os drones ucranianos explodirem a unidade de processamento russa. Essa refinaria processava cerca de 5,2 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano e era utilizada diretamente para abastecer o exército da Rússia. A prioridade deles era o exército russo e ela está inoperante, está paralisada. Na sequência da ofensiva, a refinaria de Yaroslav, uma das maiores de toda a Rússia, tornou-se alvo também de uma nova onda de ataques da Ucrânia, já tinha sido atacada anteriormente. Uma capacidade gigantesca de processamento de 15 milhões de toneladas e suas unidades de destilação primárias foram severamente danificadas pelos drones, dando continuidade ao massacre contra a infraestrutura russa. Essa unidade também está paralisada. As forças ucranianas bombardearam com precisão a refinaria de Nizhny Novgorod. Esta unidade russa figura como a segunda maior produtora de gasolina do país e teve a sua linha principal de processamento tirada de operação, está fora de operação. Para paralisar também o transporte de óleo bruto, a Ucrânia atacou e danificou 2 importantes instalações de bombeamento de grandes oleodutos russos. A ofensiva ucraniana também alcançou a província de Ufá, bombardeando simultaneamente 2 refinarias locais com capacidade combinada de 10,5 milhões de toneladas. Os ataques focados nas unidades de refino primário, interrompendo a produção de lubrificantes que atendiam as engrenagens das frotas da Rússia. Demonstrando um alcance tecnológico impressionante, a Ucrânia atacou por 2 vezes consecutivas a refinaria de Tyumen, na Sibéria. Esta unidade russa está localizada a 2.000 quilômetros de distância da fronteira ucraniana e processava até 9 milhões de toneladas de petróleo por ano. A vulnerabilidade desta instalação independente prova que nenhum palmo de terra da Rússia está a salvo do poder de destruição
do alcance da Ucrânia. Para concluirmos, a persistência e a precisão milimétrica da campanha da Ucrânia contra o setor petrolífero russo estão empurrando a Rússia rumo ao colapso total. Ao paralisar o refino de dezenas de milhões de toneladas de petróleo, a Ucrânia corta o combustível que move os tanques e os aviões da Rússia no teatro de operações. O caos visível nas ruas de Moscou e o desespero político do ditador da Rússia provam que a estratégia guerreira ucraniana está funcionando perfeitamente. A infraestrutura russa, que financiava a destruição de cidades ucranianas, agora queima sob o impacto de drones de engenharia avançada da Ucrânia. A farsa da estabilidade russa foi desmantelada, demonstrando que a Ucrânia possui o controle estratégico para sufocar e derrotar definitivamente as forças da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Vocês que estão assistindo sempre os vídeos, não são inscritos, inscreva-se. Eu conto com vocês, conto todos para darem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.